Então, mais uma vez, bom dia a vocês que estão presentes nessa aula, que estão online, né? Eu achei interessante um estudante, a gente ainda tem a mania de fazer a chamada, aí um estudante disse presente, o outro aqui, o outro disse online, o professor disse, pronto, muito interessante. Termo bem adequado para as aulas online, as aulas síncronas online. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão dos fundamentos de linguagens de programação. Então vamos fazer aqui uma discussão geral, porque essa disciplina é uma disciplina de 30 horas, mas a gente precisa entender alguns conceitos, alguns fundamentos, algumas coisas que são base para a compreensão do que vem pela frente. Então, basicamente nós vamos abordar esses dois itens aqui, as linguagens de programação e os paradigmas. Então, essa é uma aula que vamos juntar esses dois pontos, as linguagens e os paradigmas, e ao final espera-se que vocês tenham compreendido como esses dois campos eles se complementam, eles se juntam e conseguem formar as linguagens de programação que nós estamos acostumados a utilizar. Para começar, eu digo para vocês que linguagem de programação é, na realidade, um conjunto de regras. E aí a gente vai pensar o seguinte, olha, linguagem, língua. A gente pode começar pensando assim, qual é a nossa língua materna? Brasil, língua materna, português. Aí, a língua materna, o nosso português, ele tem um léxico, uma sintaxe e uma semântica. Então, a língua ela é formada por esses elementos aqui. Léxico, a língua ou linguagem é formada por esses elementos, léxico, sintaxe e semântica. No caso das linguagens de programação, elas também são constituídas por léxico, sintaxe e semântica. Só que, veja, aqui eu tenho um exemplo de uma composição do léxico de uma linguagem de programação. E aqui eu tenho algumas palavras, por exemplo, aqui abstract, boolean, break, byte, case. Um bem conhecido aqui de vocês, o for, outro, o if, o quem pagou Java, import, new, int, que mais? Try, que mais? Void, while e assim sucessivamente. Então, esse aqui é um conjunto lexical para alguma linguagem de programação. Para vocês entenderem melhor, eu vou comparar com o português. Então, vejam. Conjunto é uma palavra. Conjunto de palavras reservadas da linguagem. Então, quando vocês aprenderam a ler, eu acho que o primeiro contato que vocês tiveram, pensando na língua portuguesa, foi as letras. A, B, C, D, E, F, G, até o Z. Pronto. Depois você começou a juntar sílabas. P com A, pá, T com O, tó, I, G, R, E, igreja, e assim sucessivamente. Então, virou sílabas. Depois junta sílabas e vira palavras. Onde está o léxico aqui? As letras. As menores unidades. Letras. Só que na linguagem de programação nós não temos necessariamente a letra. A gente pode ter até uma letra como um léxico, como um comando, vamos chamar assim. Mas geralmente a gente tem palavras. Então, se eu pegar o if é um comando que está para a área de estruturas de controle, que ele vai tomar uma decisão. Então, quando você usa o if, você vai decidir se determinada coisa for verdadeira, então faça. Se não, faça. Aí olha que bacana, eu estou aqui em cima com o if, na linha 10. De repente é falso, então eu pulo da linha 10 para outra linha. Então nesse meio aqui eu deixei de executar um grupo de linhas de código. Então a ideia do léxico é essa. O léxico, para as linguagens de programação, geralmente ele é construído com base
em verbos em inglês e cada verbo desse tem um significado. Por exemplo, o int é para determinar o conjunto dos números inteiros. Se eu pegar o try, é um comando que muitas vezes vai dizer assim, tente. Geralmente é utilizado para fazer muito controle de erros. Então, tente fazer esse grupo de código aqui. Tente. Se não conseguir, venha para cá. Então, você precisa compreender essa parte do léxico, ou seja, todos os símbolos, seja ele formado por uma letra, 2, 3, 4 letras ou uma palavra inteira. Compreendendo o léxico, então a gente vai ter o léxico que compõe a linguagem de programação C, o léxico que compõe a linguagem de programação Java. Geralmente C para Java é bem parecido, mas aí vamos pensar assim, o léxico que compõe a linguagem de programação Python é um pouquinho diferente. É similar em alguns pontos sim, mas é um pouquinho diferente. Então, quando pensarmos em léxico, vamos sempre pensar naquelas palavrinhas que a gente utiliza, tá bom? As palavrinhas e os símbolos, porque se eu pego um if, eu vou escrever o if, aí depois do if, em alguns casos eu preciso abrir e fechar colchetes, aqui dentro eu escrever alguma coisa, e aí depois abrir as chaves e fechar chaves. Então, nesse caso, o if, os colchetes e as chaves fazem todas parte do léxico dessa linguagem de programação. Depois do léxico vem a sintaxe. Quando eu falo de sintaxe, eu preciso entender como é que eu pego esses comandos, esses símbolos, e arrumo eles. Como é que eu pego o léxico da linguagem e organizo? Então, vejam, aqui eu tenho um exemplo em C, e eu tenho o léxico include, e eu tenho aqui o outro léxico. O outro léxico é jogo da velha. Então, esse comando inteiro aqui significa, olha, inclui esse programinha aqui dentro do meu sistema, que eu estou fazendo agora. Beleza, depois que incluir, aí você vai fazer assim, olha. Aqui tem o léxico do método main. Como é o léxico do método main? É assim, olha. A palavra main, antes da palavra main, o tipo de retorno que esse método vai... Estou falando de método por causa de Java. Isso aqui é função. A função main, o retorno da função. Aí eu tenho que abrir aqui um parêntese e fechar outro aqui. Aqui dentro colocar ou não argumentos. Abrir uma chave aqui e fechar ela aqui embaixo. Então, essa é a sintaxe da função main dentro do C. Aí eu tenho aqui declaração de uma variável do tipo inteira de nome i. Como é a sintaxe dela? Bem, você tem que botar antes dela o tipo, que nesse caso é int. Depois você tem que botar o nome dela, que nesse caso é i. E aí fechar com ponto e vírgula. Então, declarei uma variável. Aí outra sintaxe, a sintaxe do while. Como é que faz isso? Olha, você vai escrever o do aqui, abriu desse lado e fechou aqui embaixo. Aí você abre parênteses aqui, fecha aqui e aqui você coloca o teste. Pronto, essa aqui é a sintaxe do while. E a sintaxe do printf? Bem, a sintaxe do printf é assim. A palavra printf, isso aqui é o léxico, só a palavra. Abre aqui e fecha aqui com parênteses. E aqui no meio você coloca entre aspas duplas o que você quer mostrar. Então, printf. Imprime na tela, mostra alguma coisa na tela para você. Então, a ideia de sintaxe é essa. Como dica para vocês, por exemplo, estão pesquisando na internet alguma coisa? Ah, professor, eu queria escrever um if porque eu preciso, certo? Sabe a sintaxe? O que é sintaxe? Pesquisa no Google, vai lá. Sintaxe do if. Porque quando você pesquisar a sintaxe do if, você vai encontrar exatamente a sintaxe que você está necessitando. Sintaxe do while, sintaxe do for, sintaxe do for each, sintaxe do try catch, sintaxe do switch case e assim por diante. Então, você vai sempre lembrar dessa forma. Porque quando eu disser assim para vocês, escreve um programa em C, aí você vai ter o léxico, que são todos os símbolos de C disponíveis para você, você vai ter o problema, você vai analisar o problema e aí você vai começar a montar.
Então você vai precisar saber qual é a sintaxe para montar a declaração de uma variável, qual é a sintaxe da função main, como é que você tem que fazer ela, porque se você fizer diferente vai dar erro sintático, e aí você vai montando até chegar no final. Então, a sintaxe é como, obrigatoriamente, se você fizer diferente dá errado, como obrigatoriamente você consegue organizar os elementos de maneira que o resultado desejado seja a saída esperada. Um outro ponto interessante é a semântica. A semântica é o significado daquilo que você está fazendo. Então, quando você vai construir um programa, você vai ter o léxico, que são todos os símbolos, todos os comandos. Depois você vai ter a sintaxe, que são a organização disso de maneira correta. E em seguida, a semântica. O resultado esperado é o que você quer. Por exemplo, nessa animação aqui, isso é um código que ele faz o cálculo do fatorial de um número. Então, foi inserido o número 5, e aí ele começa a rodar. Depois, isso aqui é uma recursão, foi inserido 4. Depois, foi inserido 3. E aqui embaixo ele vai fazendo a continha. Depois, vai ser inserido o 2. E por último, vai ser inserido o 1. E aí, depois dessas chamadas, ele chega no caso final e ele dá o resultado 120. Estaria semanticamente errado se eu inserisse 5 e o meu resultado fosse diferente de 120. Estaria sintaticamente errado se de repente tivesse algum comando aí fora de ordem. E a questão do léxico, nessa parte, é o nome, o if, o return, o abre e fecha colchetes, enfim, o else, toda essa parte aqui faz parte do léxico. Então, em resumo, o léxico tem a ver com os símbolos utilizados. A sintaxe é como eu organizo isso e a semântica é o resultado. Aí eu trago aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, esse aqui é um erro, exemplo de erro sintático. Se é sintático, está relacionado à forma como eu arrumei os elementos. Então, olha que bacana. Isso aqui é uma variável do tipo inteira. Aí eu pego 25 dividido para 5. A gente sabe que toda divisão é real. Se eu pego uma divisão real e estou jogando numa variável inteira, ela vai truncar. Então, vamos pensar assim, 10 dividido para 3 vai dar 3,33. Então, já que eu estou jogando isso aqui dentro do inteiro, hipótese, 10 dividido para 3 jogando em média, então ele não consideraria o vírgula 33, ele pegaria só o 3. Aí eu brinco com os estudantes e digo assim, olha, eu vou trabalhar com as médias de vocês sendo calculadas com base no conjunto dos números inteiros. Que aí a gente não considera os reais. E aí você tira 6,99. Aí o sistema quebra e considera só 6, porque é a parte inteira do número. Certo? Então, por que é que aqui está errado? Por conta que média é do tipo inteiro e aqui eu estou fazendo a divisão real e jogando em média. Então, isso está sintaticamente incorreto. Esse não é um erro bem visualizado porque por baixo dos panos o computador consegue fazer isso. Ele não lhe mostra qualquer problema e você acaba não identificando. Por isso que você tem que ter cuidado. Se a linguagem ela não é, por exemplo, ela é fortemente tipada, você vai ter que ter cuidado com isso. Tem algumas linguagens que ela já faz essa conversão para você automaticamente, sem precisar de preocupação, mas tem algumas não. Aí aqui essa comparação, olha, eu estou pegando o texto média e comparando com o valor 7. Média aqui seria do tipo caracteres, uma cadeia de caracteres, ou um string, como queiram, e aqui um número. São coisas diferentes, eu não posso fazer essa comparação. Ou eu comparo string com string, cadeia de caractere com cadeia de caractere, ou eu comparo número com número. Tá bom? Agora, no caso dos números, eu posso comparar real inteiro, inteiro real, real real ou inteiro inteiro. Não tem problema nenhum também. E aqui eu tenho um erro de semântica. Olha a diferença. Erro de sintaxe, você consegue ver naturalmente aqui como é que está. Está relacionado à forma. Agora aqui eu não tenho problema na forma. Por exemplo,
Eu estou pegando aqui uma variável do tipo inteira, aliás, do tipo real, e aí eu comparo ela para ver se ela é maior ou igual a 7. Se isso aqui acontecer, eu vou escrever reprovado. Se não, eu vou escrever aprovado. Agora eu tenho a impressão que isso aqui não é dessa maneira, é invertido. Esse aprovado vem para cima e esse reprovado vem para baixo. Então, o que acontece? Média 8. Reprovado. Opa, peraí, coisa errada aqui. Eu sei que se a média é 8, pelas regras, eu vou ter aprovado e não reprovado. Então, nessa situação, eu tenho um erro de semântica. O significado que eu espero, o resultado que eu espero perante as entradas que eu coloquei, está dando diferente. Não está correto. Então, se eu trocar aqui de posição esses pontos, tudo estará resolvido. Então, isso aqui representa bem o erro sintático e o erro semântico para que você consiga trabalhar com isso dentro da sua programação. Porque quando a gente vai estudar, a gente geralmente a gente precisa desenvolver uma fluência nos termos e nas palavras relacionadas à programação. Então, quando eu olho para o código, eu vou dizer para vocês, tem um erro de sintaxe. Então, corrige o código, olha como é que está. Tem um erro de semântica, então olha o significado. Entrou o que, saiu o que. Ora, é porque assim, eu quero fazer o teste para ver se a pessoa já pode dirigir. Regra, hoje só pode dirigir quem é maior de idade. Então, se a pessoa tem mais de 18 anos e tem carteira de habilitação, pode dirigir. Aí você pega um caso de uma pessoa que tem mais de 18 anos e carteira de habilitação e ele dá que não pode dirigir. Opa, peraí, tem um erro de semântica nesse negócio. Agora, geralmente os erros de sintaxe, quando você começa a desenvolver eles, se não for conversão entre tipos, ele já aparece ali no compilador. Agora, os de semântica não. Os de semântica você vai precisar fazer teste para ver se, diante da entrada que você deu, o resultado esperado é produzido. Aí, se nós pensarmos no objetivo de linguagens de programação, por que é que elas são construídas e para que elas servem? Resumo assim: desenvolver software. Ah, mas tem desenvolvimento de aplicativo também. Ah, sim, aplicativo também é um software. Ah, mas tem desenvolvimento do sistema de controle do carro. É um software. Não, mas tem um sisteminha que roda no relógio. Smartwatch, relógio inteligente, é um software. Ah, mas tem a pulseira, é um software. Tem a geladeira, é um software. Tem IoT, ou IoT, que é Internet of Things, Internet das Coisas, são softwares, porque tudo nesse mundo é hardware, que é a parte física, e software, que é a parte lógica, a parte que você não vê. O pessoal até brinca e diz que hardware é a parte que você bate e software é a parte que você xinga. Então, se você chegar em algum serviço, principalmente público por aí, que tem um programa lá e ele não esteja funcionando direitinho, você vai xingar ele pra caramba. E aí, se de repente você tiver acesso ao computador, você pode, sei lá, danificá-lo e etc. Não aconselho fazer isso, porque aí você pode incorrer no crime, ser preso e etc. Mas eu acho que a gente compreende bem esse estresse. O hardware e o software, são essas duas partes. Então, as linguagens de programações, elas estão muito preocupadas com o software, mas elas precisam do hardware para trabalhar, porque sem o hardware não existe o software. O software existe sem um hardware, mas o hardware não existe sem um software. Será? Ou vice-versa? Não sei. Essa comparação aí vocês façam bem direitinho. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, que o software só roda em cima do hardware. O hardware sem o software é sem finalidade. Eu não visualizo uma função do hardware sem o software. E o software sem o hardware, como é que ele roda? Onde é que ele vai se embasar? Certo? Aí, pensando nisso, as linguagens de programação estão para o desenvolvimento do software, e aí a gente precisa ter alguns requisitos. Um software, aliás, uma linguagem de programação, ela precisa desenvolver software, e esse software ele precisa apresentar manutenibilidade. Ou seja, quando você começa a produzir um software, ele vai crescendo, 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 e à medida que ele cresce, você precisa ter capacidade de dar manutenção naquilo. Porque um software ele nunca vai ser algo criado hoje e nunca mais alterado. Ele passa por manutenção. O software ele também precisa ter confiabilidade. Então, de nada vai adiantar um software que não seja confiável.
Para pensar sobre isso, vamos imaginar um sistema de um banco que não consegue guardar o dinheiro dos seus clientes, guardar os saldos bancários que permitem o roubo, etc. Fale o banco e põe todo mundo no prejuízo. Eficiência, então o software precisa ser eficiente. Desempenho, então ele precisa desempenhar bem. Se você ter bom desempenho, aliás, se você usar um software que trava a todo momento, um software que não consegue, que deixa você esperando, você vai se estressar e você não vai querer usar aquele software. E legibilidade, principalmente para quem desenvolve. Se você está desenvolvendo um software e aí você não consegue entender, não consegue ler aquele emaranhado de linhas de código com um go-to para todo lado, a coisa fica feia. Então, as linguagens de programação, elas estão se especializando, elas estão evoluindo no sentido de tornar essa atividade de desenvolvimento do software cada vez mais amigável, ou seja, a atividade de desenvolvimento do software cada vez mais humanizada. Porque no início não era nada humano desenvolver programas de computadores utilizando zeros e uns. Era muito estressante. De lá para cá as linguagens foram evoluindo, os paradigmas de programação foram ajudando e aí as linguagens foram se tornando cada vez mais de alto nível. Vai ter vantagens e desvantagens nisso, sim, mas aí no final das contas, como a capacidade de computação aumentou bastante, então acaba-se que uma coisa equilibra a outra. As linguagens de programação elas são influenciadas por fatores diversos, mas os principais são os seguintes. As linguagens, em relação ao resultado, elas podem ser compilada, interpretada ou híbrida, e aí a ideia de uma linguagem compilada é aquela linguagem que tem um compilador por trás, por exemplo, C. Você roda o programa em C. Aliás, você cria o código-fonte em qualquer editor, compila no compilador C e aí executa na plataforma, sistema operacional nesse caso que você mais quer. A interpretada é diferente. Por exemplo, PHP. PHP roda direto no navegador. Você não precisa compilar PHP para gerar um programa para poder executar. Então, PHP é interpretado. E a híbrida? Java. Java, você passa o programa, o código-fonte criado dentro de um compilador, ele cria um passo intermediário que vai rodar na máquina virtual e depois da máquina virtual ele vai chegar lá na plataforma que você quer. Em relação ao nível, aí a gente tem a ideia de linguagem de baixo, médio e alto nível. E aí, isso aqui funciona assim. Quanto mais próximo da linguagem humana estiver o léxico, o sintático da linguagem, então ela é de alto nível. Quanto mais próximo da linguagem de máquina, quanto mais próximo do 0 e 1 tiver essa forma de desenvolver programas, então ele é baixo nível. Então a ideia entre o alto nível e o baixo nível é essa. E aí em relação à geração, a gente vai ter primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e isso tende a evoluir porque a humanidade evolui e as linguagens de programação evoluem junto. Assim como o nosso falar muda, surgem novas palavras, assim como a própria língua muda, a linguagem de programação ela tende a mudar também. E ainda tem uma outra influência que são os paradigmas. Então, existe o paradigma imperativo, que existe desde quase sempre, o funcional, o lógico orientado a objetos e outros paradigmas também. Esses aqui são alguns dos principais. Algumas características rápidas das linguagens de programação no que diz respeito a se ela é compilada, interpretada ou híbrida é a seguinte. A linguagem compilada é mais rápida, porém não apresenta portabilidade. Então, você desenvolveu um aplicativo em C para o Windows, ele não vai funcionar no Linux, ele não vai funcionar no Mac, ele não vai funcionar no Android, ele não vai funcionar nesses outros ambientes. Se ela é interpretada, ela é mais lenta, mais com portabilidade. Então, não importa onde você esteja usando o seu navegador de internet. Se Windows, Mac, Linux, Android, iOS ou qualquer outro sistema operacional, seja ele dispositivo mobile ou desktop ou notebook, sei lá. Não importa o tamanho do computador. Se tiver um navegador rodando lá e tiver uma aplicação que foi criada e nessa aplicação tem PHP,
ele vai rodar. Então, portabilidade, eu posso sair de uma plataforma para outra sem problema nenhum. E a híbrida, ela vai ter a portabilidade, porém ela vai ser mais lenta um pouco do que as outras linguagens, e daqui a pouco eu mostro para vocês por quê. Então, esse aqui é um exemplo de linguagem compilada. Então, eu tenho aqui um código que foi desenvolvido na linguagem C. E aí, pensa assim, que esse código passou em um desses compiladores aqui, com base no sistema operacional. Os códigos-fontes que foram gerados só irão rodar nessas plataformas. Isso aqui será mais rápido, beleza? Mas eu não posso, por exemplo, pegar esse programa aqui, que foi gerado no compilador baseado em Linux, e rodar ele no Mac, e nem vice-versa. Então, aqui é cada um no seu quadrado. A interpretada ela é um pouquinho diferente, porque eu só pego o código-fonte, passo no interpretador e ele já me gera a saída. Então, esse interpretador aqui ele tem a ideia de pegar o código que está escrito a nível de linguagem humana e converter ele para a máquina. Então, ele está ali no meio para interpretar. Opa, o que é isso? Olha, o usuário escreveu aqui um programa de computador assim, assim, assado. Beleza, então o que significa? Ô máquina, para você é assim. Então, ele está no meio ali. Seria o tradutor entre o japonês e o brasileiro nordestino conversando. Então, o japonês de um lado fala, o brasileiro não entende nada, ali no meio está o tradutor pegando de um e levando para outro. Ok? Só que aí aqui é unidirecional, é só pega código-fonte, interpreta ele, mostra a saída. Não tem a inversão. A linguagem híbrida, e aí a gente pega a Java, e Java ela é muito bem conhecida por conta da sua promessa. Escreva uma vez e roda em qualquer lugar. Isso teve uma mudança com relação aos dispositivos móveis, principalmente os celulares, porque você não consegue pegar um sistema desktop criado em Java e fazer ele rodar no sistema Android, por exemplo, direto, ou então no iOS direto. É preciso fazer ali algumas mudanças, algumas alterações. Então, escreva uma vez e roda em qualquer lugar, e ele precisa ser revisto agora. Mas aqui basicamente é o seguinte: código-fonte passa no compilador Java, que aí é Java C, isso vira bytecodes, você pega esse bytecodes e aí você roda na máquina virtual Java que está dentro da máquina física. E aí não importa o sistema operacional, aquele mesmo programa de computador vai funcionar. E isso foi uma evolução tremenda, isso criou uma aceitação enorme, por isso que ainda hoje Java é considerado uma das principais linguagens de programação. Está funcionando e rodando em bilhões de dispositivos, independente do tamanho ou forma. Então, essa é a ideia de Java, que tem vantagens, mas também tem desvantagens, porque eu vou precisar de muito mais recursos, eu preciso de muito mais memória para rodar minha máquina virtual, e aí em cima da minha máquina virtual rodar o meu programa. Se isso aqui fosse compilado, então eu pegava o meu programa e rodava direto em cima da minha máquina, sem precisar desse passo intermediário aqui. Então, você precisa pensar na finalidade. Para que é que você está desenvolvendo aquele software? O que você precisa fazer? Porque aí você decide qual é a linguagem de programação que você vai trabalhar. Se você tem memória e poder de processamento à vontade, então isso aí é indiferente. Mas se você não tem, você precisa pensar na tecnologia que você vai utilizar. Por isso que diante das muitas linguagens de programação, diante das muitas possibilidades de desenvolvimento, sempre você vai pensar na finalidade. Com base nessa finalidade, você seleciona as tecnologias e aí você consegue desenvolver. Porque se você não fizer isso, pode ser que daqui a um tempo você tenha que rever todo o desenvolvimento, porque o seu hardware, a sua capacidade de processamento não era tão grande assim. A linguagem interpretada, eu já fiz um comentário mais cedo, mas aqui é uma comparação, uma comparação, as linguagens compiladas versus as linguagens interpretadas. E aqui a gente pode pensar o seguinte: eu tenho o código-fonte que passa por um interpretador e já sai o resultado.
parece ser muito mais rápido, né? Só que toda vez eu vou ter que fazer esse ciclo. Quero executar mais uma vez. Código fonte, interpretador, resultado. E aí, esse interpretador aqui, de certa forma, ele tem que fazer o papel da... Eu vou até fazer assim, aspas, né? O papel do compilador, porque eu tenho que fazer uma tradução aqui. Linguagem alto nível para linguagem de máquina. Na compilada, eu vou ter o código-fonte passando por um compilador e aí eu já tenho o meu programa que será executado. E se eu precisar executar de novo? Programa executado, programa executado. Eu não vou ter que voltar para o código-fonte e fazer esse processo todinho acontecer mais uma vez. Aí, o outro ponto que a gente precisa falar é sobre a classificação das linguagens de programação. Então, vocês vão escutar falar no baixo e no alto nível. Linguagem de baixo nível e linguagem de alto nível. Como é que se mede isso? Quanto mais alto nível, mais próximo da linguagem humana é o código-fonte. Quanto mais baixo nível, mais próximo do 0 e 1 é o código-fonte. Quanto mais próximo da máquina, mais rápido é o código. Quanto mais próximo da linguagem humana, mais compreensível e mais legível é o código. Então você vai navegar entre esse baixo nível e o alto nível. Então a gente até diz aqui que são linguagens voltadas para a máquina. Linguagem de máquina. Quando fala em linguagem de máquina, penso em 0 e 1. Linguagem de máquina, 0 e 1. Quais vantagens? Maior velocidade de processamento, menos espaço de memória ocupado. Desvantagens? Portabilidade, geralmente não tem. O código gerado para um tipo de processador. E aí, filhos e filhas, programas extremamente difíceis de fazer. Horripilantes, coisas que você olha para aquele monte de 0 e 1 e não sabe onde começar, onde terminar a sua manutenção, a sua programação. O médio nível já fez uma melhoria. Disse, olha, tu vai conseguir acessar detalhes de máquina, mas também vai estar próximo da linguagem humana. Então, se vocês já ouviram falar em ponteiros, que acessa diretamente os endereços de memória, então você tem ali o exemplo do médio nível. Uma mistureba aí no meio do caminho. Deu uma humanizada na linguagem. E aqui tem um exemplo de médio nível utilizando C. Aí eu acho que vocês lembram desse asterisco P aqui, que trabalha com ponteiros. Então aqui em cima eu tenho duas variáveis declaradas, x e y, e um ponteiro. Nesse ponteiro aqui eu posso colocar o endereço de memória, ou seja, o endereço de uma memória que está lá dentro do computador. Reservei lá o quadradinho, a gente pensa assim como uma matriz, né, uma tabela de dados. Então eu reservei lá a posição, um hexadecimal bem confuso, mas que eu vou dizer assim, eu reservei a posição lá parecido com matriz, B3, pronto, para ficar mais tranquilo de entender. E aí eu estou pegando aqui o valor 0, pondo na variável y. Aqui eu estou pegando o endereço de y e colocando em P. Aqui eu estou pegando o ponteiro, o conteúdo de P e colocando em x. E aqui eu estou pegando o valor 4 e colocando em x. E aí eu estou incrementando em mais aqui o conteúdo de P. Enfim, quando nós trabalhamos com essa parte de ponteiros, isso gera uma confusão danada na cabeça dos estudantes e eles ficam muito apreensivos e às vezes até estressados porque eles não conseguem fazer essa separação entre uma caixinha com a identificação dela guardado em uma variável e uma variável que tem um valor, mas que o valor da caixinha também é parecido com o valor da variável, enfim. Como essa aula não é uma aula de linguagem de programação 1, então eu deixo isso aqui para uma outra discussão, eu resumo assim para vocês. Que a linguagem de médio nível ela tem essa função de fazer com que você acesse diretamente lá dentro do hardware a posição de memória, mas que você também acesse em alto nível os dados de maneira que você tenha uma linguagem mais escrita próxima da linguagem humana do que da própria linguagem de máquina. E aí, C traz um exemplo muito bom para isso. Vantagens.
As linguagens elas geralmente são muito poderosas, é tanto que a linguagem C hoje ainda é considerada uma das principais. E as desvantagens, comandos às vezes difíceis de compreender. Então, ponteiros é um assunto que não é tão trivial para a compreensão dos estudantes, assim como outros comandos em outras linguagens de programação. O alto nível aqui é algo muito próximo da linguagem humana, é algo que você não se preocupa muito, é aquele amor por Python que muitos estudantes me citam. Ah, professor, não precisa, eu ponho aqui uma variável, eu ponho dentro dela um texto, um número inteiro, um número real, eu coloco dentro dela uma cadeia, enfim, eu faço e eu não tenho preocupação porque ele se vira, ele resolve para mim. Como o Python não é uma linguagem fortemente tipada, explicitamente, como não tem isso explícito, então eu posso trabalhar dessa maneira. Mas aí nós precisamos ter cuidado, porque Python não resolve todos os problemas do mundo. Então a gente precisa entender que mesmo que a variável idade ou a variável x possa ter qualquer valor, independente se é caractere, se é número, mas por trás ele vai precisar trabalhar isso. Ele tem que definir esse domínio. Então, um conjunto dos números reais sempre será real, o conjunto dos números inteiros sempre será inteiro. Os caracteres eles estão no conjunto, vamos pensar assim, de letras e números também. Então, as strings que a gente fala, então cadeia de caracteres, mesmo que eu não precise descrever isso dentro do meu programa, mas isso vai estar lá. E tem muitos problemas que você precisa entender como é que funciona. Por exemplo, se eu tenho que comparar dois números e aí de um lado eu tenho um número, do outro uma letra, não vai funcionar, isso vai dar um erro. Então é muito necessário, mesmo pensando nas linguagens de alto nível, você trabalhar a compreensão que baseia, que dá base a esses itens, a esses conhecimentos. Outras características aqui é independente de arquitetura, portabilidade, então eu escrevo para uma plataforma, roda em outra. Permite ao programador esquecer do funcionamento interno, então não preciso entender de lógica a nível de hardware, como é que o processador vai executar, como é que a memória vai trabalhar, não. Eu aqui vou compreender o meu problema a nível humano, é mais humanizado, escrever aqui, e aí o compilador vai pegar isso e fazer a tradução correta e a máquina vai entender. Pronto, resolvidos os problemas. Aí tem aqui um exemplo de alto nível Java, C Sharp, C++ e outros. Então, nesse caso aqui, tem dois códigos em que você, olha, foi feita uma leitura aqui e o usuário vai informar uma nota, e aí eu pego essa nota e vejo se ela é menor que 3. Se for menor que 3, então escreva reprovado. Caso contrário, escreva a seguinte. Caso contrário, se a nota for maior ou igual a 5, então escreva aprovado. Caso contrário, eu escrevo prova final. Então, isso aqui faz a condição para ver se o estudante, ele, dependendo da nota dele, ele está reprovado em prova final ou aprovado. Então, isso aqui pode ser organizado de outras maneiras também. Então, eu posso fazer primeiro reprovado, aí em seguida eu faria o em prova final, e aqui eu faria o aprovado, para ficar reprovado, prova final, aprovado. Então, eu posso fazer invertido, fazer o aprovado, ou prova final e o reprovado. Então, você pode montar essa lógica de maneira que você compreenda e que o resultado seja o mesmo, independente do valor, vai sair ou reprovado, ou aprovado, ou prova final. Aqui eu tenho um outro exemplo. Aqui usa um switch case. Então, falando de sintaxe e semântica, então a sintaxe do switch case é assim: switch, aqui dentro uma condição, abriu, fechou, case 1, case 2, case 3, case, esse aqui é um default, se não for informado nada, esse default vai aparecer. Então, se você tem dúvidas como é que escreve um if, um case, ou então uma entrada em Java, ou então a leitura de um número, você só precisa pesquisar pela sintaxe e colocar na frente os termos que você vai compreender isso rapidamente. Vantagens do alto nível podem ser compiladas e interpretadas. A portabilidade geralmente é garantida.
e a programação é mais facilitada, então você tem mais tranquilidade na hora de programar, de compreender, de entender e desenvolver. Desvantagens: em geral, as rotinas geradas em linguagem são mais genéricas e, portanto, mais complexas e por isso são mais lentas e ocupam mais memória. Bacana. Rotinas genéricas, complexas, mais lentas e mais memória. Então a gente viu que a programação Java ela precisa de uma máquina virtual rodando em cima do sistema operacional que já está rodando em cima do hardware. E aqui em cima da máquina virtual eu vou ter o programa. Se ela é executada, eu tenho o sistema operacional e o programa executando em cima. Então, mais memória. Mas aí fica a seu critério. Ora, você quer um programa que ele só rode em uma plataforma só, mas seja mais rápido, mais eficiente? Vai lá para a compilada. Pode fazer na linguagem de outro nível, mas vai para a compilada. Quer portabilidade? Então, pega uma outra abordagem. Então, depende muito da finalidade, depende muito do que você quer fazer. Então, a linguagem de alto nível ela traz essa tranquilidade para o programador trabalhar sem muito estresse. Trabalhar sem muito estresse não, né? É aprender sem muito estresse, numa curva de aprendizagem maior. Curva de aprendizagem maior, mas em compensação tem suas vantagens e suas desvantagens. Quanto à geração, a gente tem primeira geração, era linguagens a nível de máquina. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma operação, essa operação aqui é de soma, e aí ela está pegando o dado armazenado nesse registrador aqui e somando com o dado armazenado nessa posição de memória. Então, imagina aí. Se eu dissesse para vocês, gente, olha, isso que está aí na tela é uma soma de um dado armazenado num registrador com um dado armazenado numa posição de memória. Beleza? Sim, professor, entendi tudo. Ó, tá bacana. Mentira, vocês não entenderam foi nada, porque isso aqui requer um nível de compreensão muito alto, requer muito esforço, então ficava muito complicado desenvolver dessa forma. Então surgiu aí a linguagem de montagem, geralmente conhecida como Assembly, que eu já comecei a utilizar palavrinhas para montar meu código. E como aqui não aparece mais 0 e 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 e por aí vai, aí você consegue ter uma capacidade maior de trabalhar. Depois veio a terceira geração, e aqui a linguagem era orientada ao usuário. As instruções eram geralmente três classes, então eu tinha entrada e saída, eu tinha cálculos aritméticos lógicos, eu tinha o controle de fluxo de informação. O que é esse controle de fluxo de informação? Vamos pensar que um fluxo é algo contínuo, então, opa, cheguei nesse ponto, eu preciso parar e pular para esse. Então, eu tenho o controle de fluxo. A execução de um programa ela é continuamente, mas eu posso parar aqui e começar de um outro ponto. Então, o meio do caminho eu não precisei executar. Terceira geração aqui, por exemplo, tem Pascal. Não sei se vocês viram Pascal. Eu, por exemplo, quando iniciei minha graduação, aprendi em Pascal. Foi meu primeiro contato com linguagem de programação e eu odiei. Odiei porque, enfim, odiei. Era no quadro, a gente não tinha os recursos que tem hoje, então nós aprendemos no quadro. A professora escrevia os programas no quadro, nós tínhamos que copiar isso no caderno, às vezes até numa apostila, e nós tínhamos que compilar isso na caneta. Isso tinha que funcionar na caneta, então era uma coisa meio maluca. Então não foi uma experiência muito boa trabalhar com Pascal. Quarta geração de linguagens, então aqui nós tínhamos as linguagens orientadas à aplicação. Fugiu o nome. Nessa categoria, as linguagens foram projetadas para dar respostas aos problemas. Então, já foi um avanço com relação às linguagens anteriores, mas que precisou ser remodelado e melhorado. Por exemplo, aqui eu tenho o MATLAB. Então, o MATLAB é uma suíte, é uma linguagem que é da área de
matemática e cálculo. Por exemplo, aqui eu tenho uma função que faz a leitura de uma imagem do tipo JPG e armazena em A. E aí, essa imagem, quando ela for lida e armazenada, que eu vou ter uma matriz e eu posso realizar alguns cálculos em cima disso e retirar daqui alguns conhecimentos, enfim. Então, essa quarta geração de linguagens criou exemplos como o MATLAB. Algumas linguagens que foram criadas aí ao longo da história, elas trouxeram novas formas de pensar, imaginar, compreender sobre programação e mudaram a forma como se pensava e como se desenvolvia programas. Então, por exemplo, o Fortran, que é uma linguagem completamente imperativa, o Lisp já é funcional, num outro paradigma, Simula é orientado a objetos e eu tenho o Prolog, que é lógica. Então aqui eu tenho diversas abordagens, diversos paradigmas. Eu posso resolver o mesmo problema, porém utilizando uma lógica de pensamento diferente, utilizando um paradigma diferente. E aí isso é muito bom porque me dá a capacidade de ter muito mais possibilidades de solução diante de um problema. Porque não são todos os problemas que, por exemplo, a linguagem Java ou a linguagem Python consegue resolver. E aí, se resolver, vai resolver, mas não vai resolver com tanta eficiência assim. Ou então vai resolver precisando de muito mais esforço do que uma outra linguagem mais apropriada. Então, uma outra forma também de evolução é que as linguagens mais antigas elas acabaram se juntando e dando origem a novas linguagens, ou seja, elas foram criadas e de lá para cá elas vêm evoluindo e se tornando o que é hoje. Mais recentemente, com o surgimento dos computadores quânticos, vai existir a necessidade de uma nova maneira de repensar essa parte da linguagem de programadores, porque a computação quântica ela é diferente da computação assim, tal qual conhecemos, entrada, processamento e saída. E aí, para essa nova modalidade de computação é necessário talvez uma nova linguagem. Existe também computação baseada na luz, então para essa parte de computação baseada na luz provavelmente eu terei que repensar algumas coisas, repensar alguns paradigmas, algumas linguagens para que eu tenha uma adequação àquele novo modelo. Então, assim, a humanidade evolui, a ciência evolui, a tecnologia evolui e as linguagens de programação e os computadores vão precisar evoluir também. Aqui eu tenho, sai do meio um pouquinho aqui. Aqui eu tenho Aqui eu tenho um quadro um círculo, né? É um círculo. E aqui eu tenho isso é um gráfico. Aqui no centro, digamos, está o físico. Aí aqui eu tenho as microinstruções, o interpretador de microinstruções. Olha onde o processador, aliás, o sistema operacional roda. Aí em seguida eu tenho algumas aplicações rodando aqui em cima do sistema operacional. Em seguida eu vou ter, por exemplo, aqui no caso de Java, o compilador Java está aqui sobre a máquina virtual, que está sobre o sistema operacional, que está rodando aqui com base no interpretador de microinstruções, que está rodando, vamos dizer assim, direto na minha máquina. Então, quanto mais distante eu estiver desse centro, mais poder de processamento eu preciso. Quanto mais próximo do centro, mais fácil é o processamento, maior o desempenho daquela aplicação em si. Não diria desempenho, mas ela consome menos recursos. Mas em compensação, quanto mais próximo desse centro aqui, mais difícil é a programação. E aí, como o Java aqui, olha, está bem distante, então eu tenho o computador virtual rodando. Eita, 50 minutos falando sem tomar água assim é cansativo. Pronto, eu tenho aqui o compilador rodando em cima da máquina virtual, que está rodando no sistema operacional, que está aqui no
fazendo uso da microinstrução, do interpretador e aqui o centro, minha máquina, vamos dizer assim. O que acontece? Java, por conta dessa distribuição toda, ela consegue ter um alto nível e portabilidade. C não consegue ter portabilidade, porque C já está rodando em cima do sistema operacional. A máquina virtual roda em qualquer sistema operacional, mas C só roda em cima desse sistema. E a máquina virtual também é um programa, então ela vai rodar em cima do Windows, mas aí para Linux eu tenho um outro desenho, para Mac eu tenho um outro desenho e assim por diante. Então isso aqui é um gráfico que mostra como estão desenvolvidas as tecnologias de produção de software e como elas atuam com base na minha máquina. Os paradigmas de linguagem, agora para finalizar, eu já comentei com vocês, nessa disciplina nós vamos trabalhar basicamente esses 5 paradigmas aqui, são os principais, existem outros lógicos, mas esses aqui são os mais utilizados, os mais empregados, nós vamos trabalhar eles. E em resumo rápido aqui, o paradigma imperativo, que aí tem uma subdivisão procedural ou procedimental, ele trabalha com o processo de mudança de estados. Então, ele tem uma variável, e aí essa variável, uma hora vai ter um valor, depois esse valor é alterado por outro valor, e assim sucessivamente. Por exemplo, pensando na lógica, verdadeiro ou falso, então imagine uma variável que uma hora é verdadeiro e outra hora é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, tem uma mudança de estados. Eu tenho a variável valor atribuição, então quando eu tiver o paradigma imperativo, eu vou ter aquele sinal de igualdade, alguma coisa recebe, não é a comparação, é o sinal de atribuição, então alguma coisa recebe. Então você pensa assim, que linguagens de programação eu vejo com isso? Aí Python tem atribuição? Sim. Java tem atribuição, uma variável que recebe alguma coisa? Sim. C tem? Sim. Python tem? Sim. Pronto. Então, toda vez que tiver isso, você pensa logo no paradigma imperativo, nessa lógica aqui procedural ou procedimental de fazer as coisas. E células de memória. Você tem acesso, não diria direto, mas você tem acesso a essas células de memória. Pronto. No declarativo, é um pouquinho diferente, paradigma declarativo. Você especifica sobre a tarefa a serem realizadas e abstrai o resto. Quem já trabalhou com banco de dados sabe que lá você escreve a consulta, o script, e aí você manda esse script rodar dentro do banco e ele traz os dados para você. Se você mudar a ordem desse negócio, ele roda no banco e traz os dados para você. O máximo que muda é a posição das colunas. Então, se eu coloquei o nome da coluna aqui em cima, ela vai aparecer primeiro, se eu botar embaixo, ela vai aparecer por último, mas o dado está lá. Então, a forma declarativa de fazer é um pouco diferente da forma imperativa. Aí eu tenho aqui o meu estruturado, o imperativo, que está dentro do imperativo, que aí eu tenho os blocos alinhados. Geralmente eu vou ter sequência, seleção e repetição. Então, quando eu tenho if, else, switch, case, while, do while, for, aí eu vou ter essas estruturas aqui. Não use desvio incondicional. O que é isso? Go to. Esqueça que go to existe. Inclusive, dentro de Java, go to é um comando, está lá no léxico, mas ele não pode ser utilizado. Aí eu tenho a modularidade, que a modularidade é a ideia de eu ter um monte de peças de um quebra-cabeça, que à medida que eu for encaixando elas, eu vou construindo o meu programa. Módulos, encaixando os módulos. Orientação a objetos, está dentro do imperativo também. Ah, mas o meu paradigma é orientado a objetos. Ora, tem atribuição, tem if, tem else, tem switch, tem case, tem for, tem while do while.
Orientação a objetos é uma maneira de pensar, de organizar os elementos ali, de arrumar, mas não tem como separar a orientação a objetos do paradigma imperativo, não tem como separar a orientação a objetos do estrutural, do procedural, porque tem os procedimentos lá, está tudo arrumado, está tudo bonitinho, está tudo organizado, mas está lá, ainda é imperativo. Concorrente, vamos pensar em processos executando simultaneamente, então vamos imaginar assim, hoje nós temos processadores que eles são, tem diversos núcleos, então multicore, multinúcleos. Então imagine que eu tenha 4 núcleos e aí eu tenho alguma coisa para executar. Em vez de executar em um único núcleo, eu divido ele nos 4 e executo nos 4. Aqui embaixo eu pego o resultado, é muito mais rápido. Só que para trabalhar com tarefas concorrentes eu preciso de uma abordagem. Não dá para fazer um programa de computador funcionar concorrentemente dessa maneira, sem uma abordagem, sem uma linha lógica de programação, uma linha lógica de pensamento. Por isso que esse paradigma concorrente aqui é importante. E esse paradigma concorrente ele pode transitar, ele pode ser implementado na lógica imperativa ou na lógica declarativa também. Aí tem o funcional, que faz uso de funções matemáticas. Então, aqui eu não tenho variáveis, atribuições, estrutura de repetição, alteração de argumentos ou variáveis globais. Esse paradigma ele é bem útil na inteligência artificial, sistemas matemáticos e aplicações lógicas. Então é algo bem interessante quando você desenvolve um programa de forma funcional, que aí você vai perceber que é uma abordagem diferente, é uma abordagem mais próxima da matemática. Por isso que muitas vezes quando o programador começa a utilizar esse paradigma, ele acaba ficando um pouco confuso das ideias, porque aquilo que o programa está fazendo às vezes não faz sentido, porque às vezes ele começou aprendendo na lógica imperativa e aí é isso que está preso na cabeça dele. É necessário se libertar disso, é necessário pensar que eu tenho um problema e eu preciso solucionar. E aí, qual paradigma eu vou utilizar? Tá bom? O lógico faz uso da lógica de predicados. Então, vamos pensar naquelas tabelas verdades, no i, no ou, no implica, no se então, enfim, todas essas coisas. E aí a gente vai ter o paradigma lógico trabalhando. Em suma, o paradigma imperativo ele vai ter sequência, atribuição e mudança de estado. E aqui eu tenho alguns exemplos de linguagens de programação. O paradigma funcional ele trabalha com a ideia de função matemática, ele faz a aplicação e avaliação desses valores. E aqui eu tenho alguns exemplos. O paradigma lógico ele trabalha com a relação de dedução. E aqui o mais próximo de vocês até o momento talvez seja pensar na tabela verdade que você construía lá com o i, com o ou, com o implica, com o se somente se, entre outras abordagens. O paradigma orientado a objetos, ele trabalha com a ideia do objeto, do estado e da troca de mensagens. Então, eu tenho aqui diversos exemplos. E aí eu digo para vocês que a lógica hoje das linguagens de programação é que elas sejam multiparadigmas, ou seja, uma linguagem de programação ela suporta vários paradigmas, porque com isso o programador não precisa migrar de uma linguagem para outra para desenvolver uma solução para aquele problema que ele está enfrentando. Então, aqui estão as referências, diquinhas para todo mundo. Lembrem-se que vocês conseguem. Você consegue. Você que tá, cadê a câmera? É aqui, né? A tela está lá em cima, a câmera aqui. Então, você consegue pesquisar, se desenvolver, você consegue ter autonomia no seu estudo, na sua capacidade de pensar. Essa é a ideia da formação, do ensino-aprendizagem, é transformar o estudante em autônomo. Porque hoje está muito fácil, você tem todos esses recursos aqui para trabalhar. Então, o professor aqui seria mais como é que eu posso dizer, um mediador, um consultor. Eita, tem um problema aqui, eu não consegui resolver, vou conversar com o professor para ver o que ele acha. Aí o professor consegue lhe entregar a resposta na hora. Então a ideia é essa, se desenvolvam, desenrolem-se e vamos
a luta.